Aí, alguém conseguiu ligar pra gente. Obrigado, a pessoa que conseguiu ligar a gravação. Muito bem, gente. Hoje a gente vai falar sobre contração do músculo cardíaco, tá? Vamos lá. Opa, compartilhei a tela errada. Obrigado, Cláudia. Não sei, não apareceu o botão aqui para mim. Bom, vamos lá. Contração do músculo cardíaco. Certo. Gente, por que a gente tem que falar da contração do músculo cardíaco, né? Da fisiologia da contração do músculo cardíaco? Basicamente, porque hoje a gente também vai falar de um exame muito famoso, né? Que é o eletrocardiograma, tá? Então, o que que acontece? Eu vou começar aqui com esta figura aqui. Sim. Olha só, gente. Vamos lá. Então, a gente quer falar sobre contração muscular do músculo cardíaco. Então, vamos lembrar lá da anatomia do coração, tá? Vocês devem lembrar dessa estrutura aqui que eu mostrei para vocês, tá? Que nós temos na artéria carótida, tá? E na artéria aorta, sensores que nos falam a pressão arterial para o sistema nervoso central. Então, aqui nós chamamos de neurônios sensitivos. E nós temos também o nodo sinoatrial e o nodo átrio ventricular, que são como se fossem as tomadas do coração aqui, onde chega o pulso elétrico, tá, gente? Deixa eu só botar vocês aqui para o lado. E aqui eu vou baixar. Pronto. O que acontece, gente? Aqui nos nervos que vão chegar no nódo sinoatrial e atrioventricular é que chega a informação nervosa, tá? E eu já apresentei aqui para vocês, tem um nervo desses que é responsável por aumentar a frequência cardíaca e tem outro nervo desses que é responsável por diminuir a frequência cardíaca. Quem aí lembra qual desses dois nervos? Se é o vago ou o cardíaco que aumenta a frequência cardíaca? Quem lembra? Qual nervo? Cardíaco, boa! Por que é o cardíaco? Porque o nervo vago é utilizado durante. Quem lembra dessa? O repouso. Ninguém lembra do meu trocadilho, meu trocadilho do carilho? Nas horas vagas. Boa, o Dylan lembrou. Ó. O nervo vago é utilizado nas horas vagas, né, gente? Então, o nervo vago ele está relacionado ao sistema parasimpático e o nervo cardíaco está relacionado ao sistema simpático, tá? Então, a gente pode acrescentar aqui as informações. Esse aqui é durante o repouso. E esse aqui é durante a atividade. Certo? Bom, que mais, prof? Bom, tem mais coisa, né? Vamos fazer aqui do lado assim um esquema que eu acho que vai ficar melhor. Sim, acho que assim fica mais adequado. Então, nervo vago durante o repouso e o nervo cardíaco durante a atividade. Bom,
Um é simpático, outro relacionado ao sistema parasimpático. Só que cada um deles vai se utilizar de neurotransmissores diferentes, né? Durante a atividade, gente, quem lembra quais são os neurotransmissores? Qual é o neurotransmissor que aumenta a nossa frequência cardíaca? A adrenalina, muito bem, né? Então, ele vai utilizar os neurotransmissores, a adrenalina e noradrenalina. Então, ele vai se utilizar desses dois neurotransmissores para ter o efeito de aumentar a frequência cardíaca, tá? Vou pegar aqui a flechinha para frente. Bom, e o parasimpático vai usar qual neurotransmissor? A acetilcolina, muito bom. Ó, tinha um que já estava esperando ali no gatilho. Né? Então, aqui, ó, neurotransmissores vai ser a acetilcolina. E vai ter o efeito de diminuir a frequência cardíaca. Diminuir a frequência cardíaca, né? Bom, como que eles fazem isso, gente? Ah, o, o que que acontece? O nervo vago e o nervo cardíaco, eles vão atuar de formas diferentes, tá? O nervo vago vai atuar na hiperpolarização, tá? E o nervo cardíaco vai atuar na despolarização de membrana. O que significa isso, gente? A gente conversou isso quando eu fiz aquele trocadilho da pilha, né? Se a gente pensar no nosso corpo como uma pilha, né? O que acontece? O, o, uma pilha, ela é polarizada, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Se eu pego um fiozinho, ligo num motor e ligo na pilha de novo, o que acontece? Os elétrons vão começar a fluir por ali e devagarinho essa pilha vai se despolarizar. Ela vai deixar de ter um lado negativo e um lado positivo. Então, despolarização é a mesma coisa que repouso, gente. Perdão. Hiperpolarização é a mesma coisa que repouso, tá? Por quê? Porque eu estou com os dois lados polarizados, ou seja, não tem nada acontecendo. Agora, se eu começo a devagarinho despolarizar, significa que eu estou permitindo que os elétrons passem de um lado para o outro. Tá? E aqui, atividade elétrica não ocorre, certo? Isso é bastante importante da gente entender. Eu até vou pegar uma figura de uma pilha aqui. Pilha, vou botar no Google. Tem só, nenhuma tem um lado mais e menos desenhadinho aqui, bem grande. Polo.
Aqui, ó, tem uma imagem de uma pilha da hora. Olha só, gente. Então, o que que acontece? Numa pilha é assim que acontece, ó. Aqui tem isso aqui é um circuito até, né? Acho. Galera que já passou pela engenharia aí deve entender o que que é essa figura aqui. Isso aqui eu acho que é um circuito, tá? E o que acontece? Aqui ela está polarizada e aqui o sistema está interrompido, né? Agora, se eu permito que os elétrons passem por aqui, do lado negativo para o lado positivo, eu vou devagarinho deixar esse lado que está negativo, eu vou deixar ele mais positivo, e esse lado que está positivo vai começar a ficar mais negativo, que é o que acontece conforme a pilha descarrega. Ela vai começar a se despolarizar. Tá? Por quê? Porque tem atividade acontecendo, que é o que acontece aqui, ó. Despolarização significa que eu estou deixando a energia passar pela pilha. Hiperpolarização significa o quê? Que eu só estou aumentando a diferença de um lado e do outro, mas não estou deixando o fluxo de elétrons acontecer. Tá clara essa parte, gente? Ela é bem importante que fique clara, assim, essa história aí de deixar a pilha rodar ou não. Alguém todo mundo compreendeu aqui? Sim? Então tá. Então, vou ir adiante, tá? Então, a despolarização é quando a gente permite a energia passar. A polarização é quando a energia não passa, tá, gente? Então, vou deixar, perdão, vou deixar ela guardadinha aqui. A gente já tem aqui o esqueminha dos nervos, já temos aqui o esquema da condução elétrica. Vou botar ele aqui também. E agora a gente vai começar a dar um zoom nisso aqui, entender cada vez mais de perto, certo? Pronto, trazer para frente. Gente, então vamos continuar. Olha só, o que que acontece? Se a gente começar a se aproximar aqui lá do nervo, a gente vai chegar nessa figura aqui que vocês conhecem, tá? Que é a do bulbo muscular, do bulbo sináptico. Então, eu vou dar um zoom aqui nessa região, ó, tá? Que é a junção dos nodos sinoatrial e atrioventricular. O que que acontece? Eu vou ter um bulbo sináptico, neurotransmissores, e lá no tecido muscular eu tenho essas vilosidades, certo? Que são os canais de entrada dos íons, ok? E a gente vai começar a ver isso cada vez mais de perto. Então, isso aqui, gente, é um zoom aqui na chegada do nervo. Ó. Então, vocês estão vendo que o nervo chega aqui, numa região que é o nó do sino atrial e atrioventricular, e ele tem mais ou menos essa cara aqui. Tá? Então, vamos só fazer de conta aqui que a gente está dando um zoom, por exemplo, aqui no nó do sino atrial, tá? Assim. E o que que vai acontecer, gente? O neurotransmissor, ele vai, aqui nessa região, ele vai começar a provocar uma série de efeitos que são bastante relevantes, tá? Assim. O que que vai acontecer ali? Bom, primeiro vamos ter que desenhar essa região,
tá? Então, vamos imaginar que a gente está olhando essa curvinha aqui de perto, certo? Então, vamos desenhar ela ali, num zoom. Zoom, zoom, zoom. Então, o que que eu fiz aqui, gente? Eu estou desenhando aqui essa vilosidade, tá? Uma delas só. Então, deixar ela bem grossa, assim, fazer ela de cor de músculo, mais clarinho um pouco. Assim, cor de músculo. E o que que acontece? Aqui nessa região, gente, a gente vai ter uma série de fenômenos acontecendo. Bom, a primeira coisa é que esse potencial de ação elétrico chegou aqui na membrana e está causando uma alteração do fluxo de íons, né? Então, a gente tem um potencial elétrico aqui que chega aqui do bulbo sináptico e vai começar um potencial elétrico. O que que ele vai começar a gerar no nosso músculo, tá? Do coração. Ele vai começar a abrir canais para a entrada de íons importantes. Então, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, porque está meio pequeno. Eu não ia conseguir desenhar. Bom, quais são esses íons que vão começar a entrar, gente? Então, a gente vai ter aqui um canal. Deixa eu ver se eu acho aqui um cone para fazer meio que um túnel. Tem. Eu vou começar a abrir canais para a passagem de íons, tá? O primeiro canal que eu vou abrir, gente, é um canal para entrada de íons cálcio e outro para entrada de íons sódio. Então, eu vou abrir dois canais. Tá? Então, eu vou fazer um azul aqui e um amarelo. Quem lembra lá das aulas de fisiologia 1, tá? Lembra que a gente tem aqui proteínas que estão aderidas aqui nessas regiões que permitem a passagem desses íons, tá? Então, ele é de sódio e outro é de cálcio. Então, eu vou abrir a passagem para esses dois canais. Para o sódio entrar e outro para o cálcio entrar. Então, esse potencial de ação aqui, diferente do músculo esquelético, que abre o canal só do sódio, o músculo cardíaco, ele vai abrir também o canal para a passagem do cálcio, tá? Porque tem cálcio aqui no meio extracelular e ele vai permitir que ele entre, tá? Assim, então eu tenho que especificar isso também, né? Então, só lembrando que aqui é o meio extracelular, que é aqui na fenda, tá? É a fenda sináptica ali. E aqui é o meio intracelular. Okidoki. Então, a gente pode até, daqui a pouco, desenhar um citosol aqui, para isso aqui parecer o interior de uma célula, né? Então, se a gente pega e vem contornando aqui, a gente dá aqui a aparência de um citosol. Assim. Nossa, coisa mais esquisita isso aqui. Assim. Então, no meio intracelular, o que nós temos, gente? Nós temos as proteínas contráteis que vão realizar a contração muscular, que são proteínas de actina e de miosina. Então, nós temos aqui proteínas
de actina e miosina, que são as proteínas que são responsáveis por realizar a contração muscular. Elas têm um formato bem esquisitão, assim mesmo. Assim. Que vão permitir que o músculo se contraia, tá? E nós temos também aqui passando retículos. Vocês lembram dos retículos endoplasmáticos, lisos e rugosos, que são organelas das células? O que acontece? Na célula muscular, nós temos também o retículo endoplasmático, só que no músculo especificamente, ele vai estar aqui todo espalhadão, assim. Ele vai se chamar retículo sarcoplasmático, mas é quase a mesma. Nossa, tem um mosquito imenso aqui. É quase. Passar um veneninho aqui, que entra mosquito aqui na janela o tempo todo. É quase igual ao retículo endoplasmático, tá? Então eu vou desenhar ele aqui como se ele fosse um tubo mesmo, né? Porque eles são tubulações que se espalham pela célula. Porque eles são chamados de retículos porque eles são considerados caminhos seguros para o armazenamento de íons no seu interior, tá? Então aqui é uma tubulação mesmo, feiozona, assim, mas é uma tubulação feita com carinho. Ai, ai, os efeitos da quarentena, né? A pessoa começa a ficar meio maluca. Uma tubulação feita com carinho. Então tá aqui a tubulação feita com carinho. O que acontece, gente? Nessa tubulação aqui, nós temos mais íons cálcio armazenados. Tá? E o que acontece? Esse retículo sarcoplasmático, só vamos escrever o nome dele aqui. Esse retículo sarcoplasmático, moçada, ele é sensível à entrada desses dois íons aqui, tá? Ele é sensível. Quando ele percebe a entrada do próprio cálcio do próprio cálcio e do sódio, principalmente, o que acontece? Ele abre canais que ele tem mesmo no seu interior para a passagem de mais cálcio. Então, olha só, essa tubulação aqui também vai ter no seu interior outras saídas, outros canais, tá? E através desses canais vai sair mais cálcio que estava armazenado aqui dentro desse retículo, tá? Então, o que vai acontecer? O cálcio vai sair para dar uma banda aqui. Já vão entender por que é importante a gente compreender isso, tá, gente? Alguém sabe me dizer um exame de sangue que é feito para ver se a pessoa está infartando? Ou teve um infarto recente, uma lesão no coração? E aí? Ninguém nunca ouviu falar sobre um exame de sangue que tem relação com o cálcio aqui? Eita, não posso atender agora. Gente, só um minutinho, tá? Que o meu celular tocou aqui e foi
a minha mãe. Eu normalmente quando ela me liga, só mandar uma mensagem para ela. CPK, antropomina, ali ó, aqui já começaram a sair vários marcadores de dano, de dano muscular, né? Muito bom. O que que acontece? Um dos íons, né, aqui falando em relação ao coração em si, o extravasamento de cálcio para a corrente sanguínea é um marcador importante ah, sobre esse sistema, tá? O que que acontece? Esse cálcio ele tem que ficar armazenado aqui no interior da célula muscular, tá? Ah, e o momento em que a gente tem dano na célula muscular e esse cálcio extravasa aqui para a corrente sanguínea, a gente já tem sinal de que tem algo que tá estranho, tá? O que que acontece? Esse cálcio que veio para cá, ele tem que ficar aqui, né? Beleza? E ele vai se direcionar lá para as proteínas de actina e miosina que vão iniciar a contração muscular, tá? O que que acontece? Esse potencial de ação que vai estar aqui, ele vai ser incentivado a acontecer pela ação da adrenalina e noradrenalina e ele vai ser inibido pela ação da acetilcolina, tá? Então, cada um vai ter um efeito. Então, a potencial de ação iniciado pela ação da adrenalina e noradrenalina aqui está o nome dos receptores, tá? Beta adrenérgicos. Pulei essa parte aqui que era do comecinho. O que que acontece, gente? A adrenalina vai vir aqui e vai gerar esse potencial de ação que vai abrir esses canais, iniciando a contração muscular, tá? Então, vamos desenhar aqui um receptor beta-adrenérgico e a adrenalina fazendo efeito aqui. Muito bem. Depois que a contração muscular ocorre, tá? Eu tenho que agora repolarizar essa célula, porque ela ficou despolarizada. Eu tive essa mudança de íons aqui e eu preciso alterar ela de novo, tá? Eu preciso recarregar minha pilha depois que a contração muscular acontece. Então, isso vai provocar a contração e nós precisamos depois relaxar o músculo. Então, isso aqui é a contração. Que eles estão levando e agora depois eu preciso provocar o relaxamento. Como é que vai acontecer o relaxamento, gente?
Então, todo esse cálcio que saiu aqui, em direção às proteínas actina e miosina, eles vão ter que retornar para onde eles vieram, né? Como é que isso vai acontecer? Nós teremos outra bomba, outro canal aqui no nosso retículo, tá? Esse aqui eu vou desenhar ele um pouquinho diferente, vamos desenhar ele mais fininho. E vamos pintar ele de verde, não tem nada verde ainda. O que que acontece? Agora, para relaxar a fibra muscular, né? Porque eu contraio e eu tenho que relaxar a sístole e a diástole, que a gente vai falar mais para frente. O cálcio tem que agora entrar aqui no retículo. E como é que ele vai fazer isso, gente? Como eu tenho tanto o retículo quanto o meio intracelular com os níveis de cálcio equilibrados, eu vou ter que começar a gastar energia para puxar o cálcio de volta para permitir que o tecido muscular relaxe. Então, aqui eu vou gastar energia para puxar o cálcio de volta para dentro do retículo, tá? Então, o cálcio vai lá, contrai a fibra muscular, são proteínas que deslizam. Aqui eu consegui uma mais legal, ó. Essa aqui tá mais bacana para falar de actina e de miosina. Ó, são proteínas que deslizam uma sobre a outra e encolhem a fibra muscular. Então, tem como se fosse um garfinho e ela vai puxando e encolhendo, e daí aquelas duas pontes se sobrepõem e relaxam e depois se desfazem, tá? Eu até vou tirar essa aqui que tá muito feia e vou colocar essa aqui. Bom, feito isso, o que que acontece? Eu vou ter que recuperar o cálcio que estava aqui e eu vou ter que recuperar o cálcio que estava no meio extracelular também. Eu vou ter que mandar o cálcio que estava tudo aqui, porque eu mandei um monte, né, gente? Eu peguei cálcio do meio extracelular e cálcio do meio intracelular, tá? E eu vou ter que tirar mais cálcio daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar agora outra bomba para jogar o cálcio para fora, certo? Outra bomba para jogar o cálcio para fora. Essa aqui na membrana não gasta ATP, por acaso ela não gasta ATP, é uma bomba que ocorre naturalmente, porque ela vai funcionar pela troca de íons com o sódio também. Então, mandei o cálcio para fora, para poder recuperar esse sistema e reequilibrar ele, tá? Então, basicamente isso que acontece, a contração e depois o relaxamento, a contração e depois o relaxamento, mandando esse cálcio todo embora do interior da célula muscular. Bom, prof, mas para que você falou tudo isso? Bom, agora é que o bicho pega. Vamos copiar tudo isso aqui. E encolher aqui para o ladinho. O que que acontece, gente? Esse potencial de ação, como vocês veem, ele é uma coisa que vai fluindo. Ele vai começando aqui, depois vai para cá. Então, ele vai indo através da membrana da célula, sempre jogando o cálcio para dentro, jogando o cálcio para fora, jogando o cálcio para dentro, jogando o cálcio para fora, cálcio dentro, cálcio fora. Então, ele vai ficar fazendo esse efeito por toda a membrana do músculo. E vai ter uma sequência. Ele vai começar aqui no nódo
e vai se espalhando por todo o átrio, e depois vem aqui no nodo atrioventricular e vem se espalhando por todo o ventrículo. Então, o sino atrial e atrioventricular vão receber e vão espalhar, distribuir, né, esse potencial de ação por todo o tecido muscular. E ele vai acontecer nesta sequência aqui, ó, gente. Assim. Então, olha só que legal. Primeiro, o choquinho aqui, ó, vai chegar aqui, bem no átrio direito, tá? No nódo sinoatrial, e vai se espalhar por todo o átrio. Então, o músculo cardíaco, ele vai estar assim, né? Imaginem um átrio aqui, circular. O choque vai chegar aqui no começo, então a contração vai começar aqui, depois vai se espalhando e vai espremendo aqui. Então, ele vai acontecer assim, né? Ele vai fazer aos poucos, não é uma contração inteira, é uma contração que começa no nódo e vai se espalhando. E depois se distribui também para o átrio esquerdo, tá? Então, ele vai passar pelos átrios, depois o segundo choque vai chegar aqui no nódo atrioventricular, vai passar pelo feixe de His, que fica aqui no septo cardíaco, nessa divisão medial entre os dois ventrículos, e aí ele vai sair para fora. Então, o que nós teremos? Nós teremos dois choques. Um choque que vai ocorrer aqui a nível de átrio, vou botar de amarelo, que é a cor do choque. Um choque que vai acontecer aqui no átrio nesse sentido, e vai contrair todo o átrio, e outro choque que vai acontecer aqui nos ventrículos, que ele vai passar aqui pelo feixe de His, que é essa inervação aqui, que passa pelo septo cardíaco, que passa aqui pelo meio, e depois, e depois o que vai acontecer? Ele vai se distribuir aqui, vai vir um para cá. Ó, estão vendo que ele tem dois ramos, ó, um esquerdo e um direito? Vai vir um para cá e vai vir outro para cá. E aqui agora, de baixo para cima, né? Vocês podem ver que inclusive as artérias, ó, a aorta aqui, ela tá para cima do ventrículo esquerdo, né? Perdão, aqui o ventrículo esquerdo tá para cima. E aí o que vai fazer? Vai bombear o sangue para cima aqui nessa direção. Gente, está trocado aqui. Esse aqui é o ventrículo esquerdo. Não tem como esse aqui ser o ventrículo esquerdo. Esse livro trocou as coisas, gente. Aqui, ó. Desse lado o átrio direito e ventrículo esquerdo. E desse lado o átrio esquerdo e ventrículo... Gente, tem uma imagem do livro que está errada. Eu nunca tinha reparado. Deixa eu ver se eu acho uma melhor aqui. Ai, que coisa feia. Ai, não tô com nenhuma melhor aqui. Vocês viram aqui a gafe do autor? Ó, átrio esquerdo tá desse lado. E o ventrículo direito está do mesmo lado que o átrio esquerdo. Gente, não faz sentido nenhum. Pera aí, o que tá errado é esse aqui, ó. Esse aqui tá errado. Que barbaridade. Vou processar o escritor aqui, o tradutor do livro, gente. Meu Deus do céu, que erro crasso aquilo, erro de lateralidade. Acontece nas melhores famílias, né, Ellen? Ai, ai. Olha só isso, gente. Vou apagar aqui, meu Deus do céu. Na minha aula não fica errado, não. Pode estar errado no livro, mas na minha aula não. Corrigir o livro do cidadão aqui, gente. É como se a gente tivesse de pé assim, e desse lado fica minha mão esquerda e meu pé direito. Desse lado minha mão direita e meu pé esquerdo. Tudo virado. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte. Ó, aqui ele gerou a condução, então ele vai contrair os átrios, aqui ele vai passar por dentro do feixe e aí vai contrair os ventrículos. Então aqui que ele vai efetivamente gerar essa contração aqui, né? Vai contrair os ventrículos. Primeiro o direito, né? Perdão, primeiro a base aqui do coração, ou ponta, né? Que a gente chama, aqui em cima é a base. E depois vai subindo, contraindo de baixo para cima os ventrículos, tá?
Então, o que vai acontecendo aqui? O potencial de ação vai passando, ó, e vai botando cálcio, cálcio, cálcio para dentro, depois cálcio, 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 cálcio para fora, né? Então, vai contrair, cálcio entra, vai relaxar, cálcio sai, tá? E isso vai acontecendo no átrio de cima para baixo e no ventrículo de baixo para cima. Então, ele vai fazer assim, ó, tchum, tchum, né? Então, tchum, tchum e pam, 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 pam. Então, é sempre nessa sequência, tá? Por quê? Porque eu tenho que passar o sangue do átrio para o ventrículo e depois dos meus ventrículos para as minhas artérias, a pulmonar e a aorta, né? E elas estão nessa direção, elas saem de baixo para cima, assim, ó, que nem tá bem no desenho aqui mesmo, com as válvulas junto ali. Certo? Então, só esses aqui que são contração, tá, gente? Como é que eu posso fazer isso aqui ficar mais claro? Preenchimento gradiente. Só esses aqui que são contração. Então, eles vão estar meio assim, meio esquematizado. Assim. Ó, esses aqui são contração. Os outros de baixo ali não são. Pô, ficou bonito aqui o negócio. Tá? Então, aqui contrai e aqui só está transmitindo o sinal através desse feixe neural que nós temos dentro do coração. Bom, tá, e aí, Sor, qual é que é desse negócio aí? Né? Bom, a partir da... Opa, vamos copiar aqui também a correção que eu fiz, né? A partir da compreensão de como flui... Gente, o que está acontecendo aqui? A partir do momento que eu compreendo como flui o potencial de ação no tecido muscular, olha só que feio que está aqui. No tecido muscular, eu começo a entender também, gente, como funciona os exames que, que tentam nos explicar o que está acontecendo no coração do ponto de vista elétrico, que é o famoso eletrocardiograma. Nossa, eu não sei o que aconteceu. Vai ficar trocado assim nos slides. Bom, quem for olhar a aula depois vai enxergar que está trocado, porque eu não estou conseguindo corrigir a figura. Ó, ela buga no eletrocardiograma, tá? Que é o que a gente vai aprender hoje, né? Fiz toda essa onda aí para chegar em eletrocardiograma. Vamos diminuir ele aqui e botar aqui embaixo, tá? Então, isso é o que vai acontecer a nível macro no nosso coração. Bom, o que é o eletrocardiograma, gente? O eletrocardiograma foi uma forma que os eletrofisiologistas encontraram para representar graficamente a contração do músculo cardíaco. Então, vocês já devem ter visto essa ondinha aqui fazendo assim, ó. Pip, 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 né? Em tudo que é filme a gente vê isso, né? Quando visita alguém no hospital, a gente escuta esse barulhinho, né? O que é isso, gente? A gente está monitorando como que essa onda elétrica está passando através do coração, tá? E essa ondinha, ela tem nome, tá? Ela é a onda PQRST, certo? Sendo que aqui o começo dela é a contração do átrio e o final dela aqui é a contração do ventrículo. Então são colocados eletrodos no peito do paciente. Esses eletrodos vão ler ali como que passa essa eletricidade pelo coração e vão transformar isso num gráfico que já é bem conhecido pelos cardiologistas, né, pelos eletrofisiologistas, médico do esporte, né, todos esses caras que avaliam o coração e
usam muito o eletrocardiograma, né? Tem enfermeiro também dessa parte mais cardiológica, enfim. O que acontece aqui? Vamos entender, eu vou dar só o start para vocês aqui, então, do que acontece em cada fase, tá? Olha só, gente. Olha só, o que acontece aqui? Tem que aumentar isso aqui que tá ruim de ver. Olha lá. A primeira onda, que é a onda P, tá? Ela vai representar a despolarização do átrio, ou seja, é o começo da contração atrial, certo? Então, quando o átrio começa a se contrair, eu vou ter a primeira ondinha, porque chegou ali a primeira informação elétrica, tá? Então, a onda P começa a se formar quando o átrio começa a se despolarizar. Tá? O que é despolarizar? Despolarizar significa que está passando eletricidade, como se fosse uma pilha. Bom, quando ele termina de contrair, termina a onda P. Tá? Então, ó, atrial despolarization complete. Então, se ela termina aqui, quer dizer que está ok, beleza. Aí, o que acontece? Olha, o que eu falei para vocês. Depois chega aqui um choque lá no nodo atrioventricular, que é esse nodo. Opa, só fugir aqui. Que é esse nodo aqui. Então, o primeiro choque chega no sino atrial, o segundo choque chega no atrioventricular. Por quê? Porque foi liberado adrenalina na fenda sináptica e a nossa adrenalina inicia o potencial de ação, abrindo canais de sódio e de cálcio para iniciar a contração muscular. Bom, então a nossa adrenalina, que não é feia, é linda, vai passar esse potencial de ação via septo cardíaco aqui no feixe de His, vai dividir esse potencial de ação entre os dois ventrículos, e essa onda aqui, o segmento QR, então, lembra que eu falei que o nome da onda era PQRST? Então, o segmento QR da onda vai significar o início da despolarização ventricular, tá? Do ápice e começa a ir aqui em direção à base. Essa ponta do coração, gente, a gente chama de ápice e a parte de cima chama de base, porque ele é como se fosse uma pirâmide invertida, né? Então, o coração ele tem um formato meio triangular e a gente chama a parte de baixo de ápice, tá? Ou ponta. E, ao mesmo tempo, nessa onda QR, também começa a repolarização do átrio. Ou seja, verde significa que o cálcio aqui está começando a sair da célula. Então, vermelho é a entrada de cálcio, verde é saída de cálcio. Tá? Então, isso também tem que estar claro para vocês, tá? Achei uma figura aqui mais detalhadinha, ó, mais bonita até para a gente usar do que essa e não tá em inglês, eu acho. Deixa eu ver se essa aqui tá em inglês. Eu não gosto de usar as inglesas aqui. Aqui, ó, essa tá em português, ó. Essa do Silverthorne, não é do Tortora. É outro livro, não é o nosso livro da disciplina. Então, aqui é o início da onda P, final da onda P, início da onda Q, que acontece aqui, início da despolarização do ventrículo, QR, e repolarização do átrio. Pode ver que ele está vermelhinho, ó. Depois, na onda, na onda RS, agora o segmento RS, vai ser a continuação aqui da despolarização, eu sempre tenho que pensar duas vezes antes de falar, da despolarização do ventrículo, tá? Ó, a onda RS aqui, essa onda S aqui também. Daí, o final da onda S aqui, ó, que a gente chama de segmento ST, vai ser a despolarização completa do ventrículo e
De novo, ó, a energia está passando. Agora eu vou ter que repolarizar, eu vou ter que começar a mandar o cálcio para fora. Então a energia está girando. Uma coisa aconteceu, a outra tem que acontecer depois. É como se fosse uma pilha funcionando. Só que uma pilha com um formato esquisitão. O que vai ser a repolarização ventricular? Ó, esse vermelhinho aqui, que vai ser o início da onda T. E daí, quando a onda T termina, o músculo relaxa completamente. Então, o que nós temos? Ó? Sístole atrial, sístole ventricular e aqui em cima a diástole, que é o relaxamento. Então, se a gente juntar várias dessas curvinhas aqui, né, por exemplo, se eu pegar assim a onda QRST, PQRST, né, do eletrocardiograma, e juntar vários, né, botar um do lado do outro assim, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter o nosso eletrocardiograma numa determinada frequência. Ó. Então, por exemplo, se isso acontecer 60 vezes por minuto, o que eu vou ter? Eu vou ter uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto. Tá? Se isso acontecer a 70, 120, 180, isso vai determinar a minha frequência cardíaca. E quanto mais afastados eles estão, menor é a minha frequência cardíaca. Quanto mais próximos eles estão, maior a minha frequência cardíaca. Quem aí já fez eletrocardiograma? Alguém já fez o exame de eletrocardiograma? Douglas fez agora há pouco. Caraca, que legal. Que coincidência a gente falar disso hoje, né? Mariane já fez, Bárbara, Morgana também já fez. Ó, vários já fizeram, que legal. Anderson também. E vocês sabiam ler isso aí? Dava para entender alguma coisa? Ó, o Douglas estava com febre, ó. Já fiz também, não tinha nem ideia, não fazia nem ideia. Ó. A Morgana não sabia o que estava vendo também, ó. Então agora a gente começa a entender devagarinho o que significa essa linha, né, gente? Então, quantos batimentos tem aqui? Um, dois, três, quatro batimentos, né? Eu fiz aqui uma ondinha com quatro batimentos. Vamos colocar essa figura aqui para trás e vamos agora ver essa maluquice aqui que eu desenhei aqui. Quem sabe me dizer a, a frequência cardíaca dessa pessoa se aqui nessa linha de tempo tem quatro batimentos cardíacos, né? Opa, eita, cadê? Aqui. Se aqui se passaram, deixa eu pensar, ah, 2 segundos. Qual que é a frequência cardíaca dessa pessoa? Quem é bom de matemática aí? Se aqui eu tive 4 batimentos em 2 segundos, 120 batimentos por segundo, por minuto, perfeito. É isso mesmo, Doug. Né? Então, o que a gente faz? A gente consegue medir a nossa frequência cardíaca. E é assim que os frequencímetros funcionam, gente. Né? Frequencímetro de pulso, frequencímetro de dedo, frequencímetro de tórax, né? O abdominal. Olha ali, a frequência do Douglas estava alta. Eles fizeram o diagnóstico, entenderam o que é? Ou ainda não te disseram, vai levar para o médico o exame? Tá tudo bem? Não falaram nada ainda. Ai, que nervoso que dá, né? Tem que levar para o médico ainda. Então, gente, é assim que funcionam os frequencímetros. Eles têm um sensor de eletricidade
certo? Que consegue nos dizer, medindo cada um desses pulsos e quanto tempo demora para acontecer cada um num dado intervalo, qual que é a minha frequência cardíaca. Então, se aqui passam 2 segundos, a gente tem aqui igual a 120 batimentos por minuto, ou BPM. Tá? Isso aqui é uma situação de movimento, de atividade. O normal de repouso, tá? O normal de repouso isso depende muito de pessoa para pessoa, tá, gente? É de 50 a 75 batimentos por minuto. Então, os mais treinadinhos, quem faz exercício físico, vem para os 50, e os mais sedentários vêm aqui para os 75, tá? Então, o normal de repouso é isso. É o número de batimentos por minuto. E aqui um exemplo de um eletrocardiograma de atividade. Bom, que mais? O Douglas, olha só, esse aqui é o resultante do eletrocardiograma, tá? Se tu levou teu exame para casa, tu vai ver que eles têm um monte de gráfico. Tem assim, ó, uns 30, 40 gráficos ali diferentes. Que é o quê? É todo o teu exame, né? Cada um dos eletrodos, dos pares de eletrodos que eles colocam, te dá um sinal de uma parte do coração. E aí o médico consegue ver bem detalhado. Então, nem todas as curvas vão ter essa cara aqui, tá? Não te assusta. Isso aqui é resultante do eletrocardiograma. Ah, eles não te deram o exame? Ah, que pena. Eu peguei o meu a última vez que eu fiz. Por que a gente tem que saber isso, gente? Porque o médico, o que ele vai procurar? Se, por exemplo, a gente tem uma alteração dessa onda, por exemplo, se a onda S fica muito grande, ela faz assim, ó. Ao invés de logo subir, ela se prolonga. O que vocês acham que pode ser, gente? O que vocês acham que essa pessoa aqui vai ter de errado? Tá certo ela se prolongar assim? Ó, vou deixar aqui aberta a dica, ó. O que pode significar essa onda S aqui espichada? Qual fase da contração cardíaca está alterada? Ó, a onda S, em vez de subir direto aqui, ela ficou mais comprida. Estou escondendo as linhas aqui. E aí, gente, ninguém vai chutar? Contração dos ventrículos? Perfeito. Ó, o que acontece? Se a onda S tem que ter essa cara aqui, ó. Pum, contrai, ó. Ligeiro, toque. Contrai. E ela está espichada, significa que tem alguma falha acontecendo na contração ventricular, tá? Então, algo que não é normal de acontecer. Então, quem que falou ali agora o comentário que não deu tempo de ler o nome? Então, a Ellen falou da contração e o Dylan falou, pode ser maior contração? Então, aí o médico vai ter que investigar, né? Porque assim, se esse aqui for o coração de um velhinho que tá com dor no peito, o que pode ser isso? Se for um velhinho com dor no peito?
e ele faz o ECG e dá assim, o que que vocês acham que vai ser? O que que pode estar atrasando a contração muscular? O que que a contração muscular precisa que pode estar faltando aqui? Precisa dos íons, né? Do cálcio, né? Principalmente. Mas ele vai precisar também, gente, aqui vai precisar de ATP, moçada. Vai precisar de energia. A contração muscular, ela gasta ATP. Tanto para fazer a contração muscular, quanto para jogar o cálcio fora, jogar o cálcio para dentro. E a ATP, ela é gerada no coração de uma forma muito importante. Como é que é gerada a ATP? Como é que é gerada a energia ah, nas nossas células? É numa organela muito famosa. Bem, Leandro, na mitocôndria, Bruna acertou também, Bárbara também. Isso aí, gente. A ATP, ela é gerada na mitocôndria, tá? A energia que nós precisamos para poder fazer contração muscular ou qualquer outra atividade, ela é gerada toda na mitocôndria, certo? Existem outros caminhos também para se produzir energia, para se produzir ATP, tá? Mas o principal é pela mitocôndria e ela vai precisar de só duas coisas para produzir ATP. Só duas coisas, dois ingredientes ela precisa. Um é o oxigênio e outro é um combustível, que normalmente é um carboidrato, por exemplo, a glicose ou o glicogênio. Ela só precisa dessas duas coisas para produzir energia. E esse oxigênio, gente, ele vai vir do meio extracelular, vai vir do sangue, tá? Se eu tranco a passagem de oxigênio para produzir ATP para gerar contração muscular, né, eu preciso de dois ingredientes aqui, íons e energia. Se eu interrompo o sangue, a energia não chega e não adianta o cálcio passar. E aí o que, que vai acontecer? Não vai acontecer contração muscular, e a contração muscular vai começar a ser prejudicada. Tá? Então, se for um velhinho de 80 anos, pode significar um infarto agudo do miocárdio começando a acontecer. O que é um infarto agudo do miocárdio, gente? Quem aí lembra o que é um infarto agudo do miocárdio? Olha ali, caraca, que novo, meu. Faleceu bem novinho, né? 30 anos de infarto. O que é um infarto, Douglas? Tu sabe o que é? Falta de sangue no miocárdio. Mas por que faltou sangue no miocárdio?
Nossa, o avô da Tati tem infarto quase todo ano, Jesus amado. Ó, então, quase bateu na trave, Douglas. Então, gente, olha só. Aqui no nosso miocárdio, ó, nós temos artérias importantíssimas chegando, levando sangue. Se uma dessas artérias se entope, por exemplo, com gordura ou com um coágulo, vai começar a falhar a chegada de sangue naquela região e devagarinho todas as células que eram irrigadas ah, pelo por aquela artéria, né? E é uma artéria, não é uma veia, tá, gente? Isso é importante de ficar claro, ó. Todas as células que eram irrigadas por aquela artéria vão começar a morrer. Devagarinho as células do coração vão morrendo e o coração vai batendo cada vez mais fraquinho. E isso vai começar a ser percebido pelo ECG. Por quê? Porque significa que a contração muscular não está acontecendo adequadamente. E a qualquer hora pode morrer tantas células no coração que a pessoa não tem mais força no coração para mandar o sangue para o restante do corpo. E ela pode vir a óbito por um infarto, que foi a fatalidade que aconteceu na família do Douglas e que a qualquer momento pode acontecer na família da Tati, que trouxe ali a citação. Porque nós podemos ter um infarto, gente, sem morrer. Tá? O infarto, ele é nada mais nada menos do que a obstrução de uma artéria. Ó. Então, eu vim aqui entupir ela. Com o que, prof? Gente, pode ser um coágulo de sangue, que é como se fosse uma casquinha, sangue coagulado, pode ser uma bolinha de gordura, tá? Pode ser que, vou desenhar aqui cor de gordura, amarelinha, assim, tá? Então, qualquer uma dessas coisas pode interromper aqui a passagem de sangue para aquela região do coração. Tá? E isso aqui é o que a gente chama de infarto. Isso tem vários níveis, né? E depois tem várias cirurgias que podem ser feitas. Isso começa a ser identificado aqui no ECG. Viu? Ó, tá te falando, ó, o coração bem fraquinho já do avô dela, ó. Tem que cuidar, né? Cuidar bastante do avô. Ah, o... Perdão, gente, desculpa. Então, numa pessoa de mais idade, essa alteração pode significar um infarto. Se é uma pessoa mais jovem, bom, aí a gente tem que investigar, né? O que está causando isso? Porque não é normal uma pessoa jovem ter infarto, apesar do parente do Douglas ali ter tido um infarto super jovem, né? Porque provavelmente era uma questão anatômica, né? Alguma questão ali genética nele que pode estar causando isso. Então tem que fazer todo um acompanhamento, tem que investigar, né? Que coisa séria, cara. Olha ali, botou um. Meu primo sentia dores uns 6 meses. Ele fez vários exames e os médicos não acharam nada. Caraca, meu! Que coisa! 6 meses doendo o peito e não acharam nada. Nossa, que horror, que fatalidade, hein? Então, assim a gente começa a entender um pouquinho da que a gente chama de eletrofisiologia, porque a fisiologia também tem a ver com potencial elétrico no nosso corpo, né? E isso aqui não significa que é um infarto, significa que tem que ser investigado, tá? Existem outros tipos e tudo mais. Eu dei aqui um exemplo para vocês de alteração de eletrocardiograma que pode ser ruim, né? Pode ser aqui prejudicial, enfim, e tem que se investigar. Se for um moço jovem, assim, fortão, pode significar que o coração dele é muito forte, um atleta de corrida, né? Eles têm alterações no eletrocardiograma também. Nossa, olha só, ele fez exame de esteira e os médicos disseram que ele tinha físico de atleta, mas ele não fez cateterismo, pois os médicos não pediram.
Que loucura, cara. É, eles não viram alteração nesse ECG, tinha que entender, né? O que que causou esse infarto aí num guri tão jovem, né? Às vezes até uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é quando o músculo do coração ele cresce para dentro aqui e acaba desenvolvendo a insuficiência cardíaca, né? Até isso pode ser. Muita coisa pode ser, né? Gente, na sala de aula, essa aula costuma ser mais comprida porque eu tenho que fazer essas ilustrações aqui, e costuma ser mais difícil. Aqui foi bem mais fácil. Enfim, e normalmente tem as interações de vocês, o intervalo também. Deu para entender aqui como é que funciona a eletrofisiologia do coração, gente? Compreendido? Muito bem, bacana, né, Dylan? Que bom que gostou, cara. Show de bola, Leandro. Cláudia, tranquilo? Eduardo também? Muito bem, então hoje eu vou encerrar mais cedo, gente, porque, enfim, esse era o plano de hoje, falar de eletrofisiologia do coração. Em breve eu vou postar as questões das aulas que não tem questão ainda, tá? Mas elas vão aparecendo devagarinho. E o nosso cronograma para a próxima prova, mas ainda vai demorar um pouquinho a próxima prova, tá, galera? Tem mais um sistema ainda para passar, que é o digestório, e depois vem a nossa, ou urinário, agora não me lembro qual dos dois que vem antes, e depois vem a nossa prova. Boa noite, Alessandra. Tudo de bom, viu? Boa noite, Rosilei. Que bom que gostou, Ellen. Boa noite, Fran. Boa noite, Bruna. Tchau, tchau, Maria. Wagner. Tudo é bom? Obrigado, Ju, por ter assistido aí. Boa noite, Júlia, Bruna, Tatiane, Leandro, Ellen. Buenas. Certo, moçada? Eu vou postar ali o quadro no AVA, de eletrofisiologia do coração, tá? Buenas noites, Anderson. Valeu, Alan. Buenas noites, Patrícia. Tchau, tchau. Abraço, Douglas. Valeu, Dylan. Tudo é bom, viu? Boa noite, Morgana. Tudo de bom, viu? Se cuide. Valeu, Gustavo. Um abraço, cara. Tudo de bom.